Depois da minha cirurgia cardíaca, escrevi no chat da família: quem me pode ir buscar ao hospital? O meu filho escreveu: chama um táxi, estou a ver TV. E a sua esposa acrescentou: fiquem no hospital mais um mês, é tão bom sentir. Mas quando viram nas notícias à noite, ligaram-me sexta 7 vezes. História real. Olá, amigos, estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. A dor veio como um trovão, rasgando meu peito com uma força que parecia dividir minha alma. Ofeguei, os olhos se abriram para uma luz branca e cortante que fazia minha cabeça pulsar como se martelos batessem dentro do crânio. Onde eu estava, o quarto girava em círculos nauseantes, as paredes brancas refletindo a luz de maneira quase cruel. Máquinas apitavam ao meu redor, um som constante e mecânico que parecia zombar da minha confusão. Tubos finos, como cipós de plástico, saíam dos meus braços, conectando-me a bolsas de soro penduradas em suportes metálicos. Tentei me sentar, mas meu corpo protestou com uma dor tão intensa que me fez gemer alto. Algo estava errado, terrivelmente errado. Meu peito parecia ter sido aberto com uma faca quente, e através da camisola fina do hospital, senti bandagens grossas envolvendo meu torso, como se tentassem segurar algo que queria escapar. Senhor Silveira, o senhor acordou. Uma mulher de jaleco branco apareceu ao lado da cama. Seus olhos eram gentis, escondidos atrás de óculos de armação fina, mas sua expressão era de uma calma profissional que contrastava com o caos que eu sentia. Sou a doutora Mendes, sua cardiologista. Como o senhor se sente? Como se um comboio me tivesse atropelado, murmurei, a voz saindo rouca, quase um sussurro quebrado. Minha garganta ardia, seca como papel, e cada palavra parecia raspar as cordas vocais. Ela verificou o monitor ao lado da cama, seus dedos movendo-se com precisão sobre os botões. Os números na tela piscavam em vermelho e verde, um código que não fazia sentido para mim, mas que parecia satisfazê-la. Sua expressão não mudou, mantendo aquela serenidade que médicos parecem treinar por anos. O senhor passou por uma cirurgia cardíaca de emergência há 2 dias. Ponte de safena tripla. Seu coração parou por 53 segundos durante o procedimento. 53 segundos. As palavras ecoaram na minha mente como pedras caindo num poço sem fundo. Meu coração parou. Eu estive morto? A ideia parecia absurda. Algo que acontecia com outras pessoas, não comigo. Mas a dor no peito, o peso das bandagens, a fraqueza que fazia meus braços tremerem, tudo confirmava a gravidade do que ela dizia. Tecnicamente, sim, respondeu ela, como se lesse meus pensamentos. Mas trouxemos o senhor de volta. Ela pressionou os dedos contra meu pulso, contando o batimento com uma concentração silenciosa. O senhor vai ficar bem, senhor Silveira. A cirurgia foi um sucesso. 2 semanas no hospital para recuperação, depois um retorno gradual às atividades normais. 2 semanas. Olhei ao redor do quarto estéril, tentando ancorar-me na realidade. Uma pequena janela no canto mostrava o céu cinzento de Lisboa. Nuvens pesadas de janeiro cobrindo a cidade como um manto. Não havia flores no criado mudo, nenhum cartão colorido. Nenhum sinal de que alguém soubesse que eu estava ali, lutando para sobreviver. A ausência disso era mais pesada que a dor física. Onde estavam eles? Minha esposa, Eulália, com quem dividi 45 anos de vida. Meu filho, Quirino, que ainda vivia às minhas custas aos 38 anos? Ninguém veio. Ninguém ligou. Uma enfermeira entrou, interrompendo meus pensamentos. Era jovem com um sorriso caloroso que parecia genuíno, apesar do ambiente frio. Senhor Silveira, sou a Inês. Vou cuidar do senhor neste turno. Está com alguma dor agora? Acenei com a cabeça, incapaz de confiar na minha voz. Ela fez uma anotação no prontuário e ajustou algo no soro conectado ao meu braço esquerdo. Suas mãos eram gentis, movendo-se com a precisão de quem fazia isso 1000 vezes por dia. Em poucos minutos, a dor aguda no peito começou a suavizar, as bordas afiadas se dissolvendo numa névoa suportável. Agradeci com um murmúrio e ela sorriu antes de sair.
prometendo voltar em breve. A doutora Mendes puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, segurando um tablet. Senhor Silveira, preciso fazer algumas perguntas para verificar sua função cognitiva. Pode me dizer que ano é? 2025, respondi, a palavra saindo pesada, como se carregasse o peso de todos os anos que me trouxeram até aqui. Bom, e que mês? Janeiro. Minha voz falhou um pouco e eu engoli em seco, sentindo a garganta ainda áspera. Excelente. Agora, aperte minhas mãos o mais forte que puder. Ela estendeu as mãos e eu obedeci, mas meu aperto era fraco, como o de uma criança. Mesmo assim, ela assentiu com aprovação. Suas funções motoras parecem boas. A memória está intacta. Ela fez mais algumas anotações no tablet antes de se levantar. Os próximos dias serão sobre gerenciar a dor e começar movimentos suaves. Vamos tê-lo caminhando distâncias curtas em breve. Quando ela saiu, o quarto ficou silencioso, exceto pelo apito constante das máquinas. Era um som que parecia marcar o tempo. Cada bip um lembrete de que eu estava vivo, mas sozinho. Estiquei-me com cuidado até a mesa de cabeceira, onde alguém havia colocado meus pertences. Uma carteira, chaves, meu telefone. Peguei o celular com dedos trêmulos, a tela fria contra a palma da mão. Ao desbloqueá-lo, vi dezenas de notificações. Alertas de notícias, e-mails de spam, lembretes de farmácia para renovar receitas. Deslizei a tela procurando algo mais importante. Mensagens da família. Chamadas perdidas de Eulália ou Quirino. Algum sinal de que eles sabiam onde eu estava, que se importavam. Nada. O vazio na tela era um reflexo do vazio que começava a crescer no meu peito. Um vazio que a cirurgia não explicava. Abri o chat familiar, aquele grupo de WhatsApp que criamos anos atrás, quando Quirino insistiu que seria uma forma moderna de nos comunicarmos. A última mensagem era de 3 semanas atrás. Eulália reclamando que o continente estava sem o iogurte natural que ela gostava. Antes disso, Quirino pedindo 500 euros para consertar o carro, prometendo que pagaria na próxima semana. Nenhuma menção à minha cirurgia. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nem uma única ligação. Coloquei o telefone de volta na mesa, as mãos tremendo mais do que antes. 53 segundos de morte clínica, 2 semanas lutando para sobreviver, e ninguém notara que eu sumira. Fechei os olhos, deixando o silêncio do quarto me engolir. O cheiro de antisséptico impregnado nas paredes trouxe memórias que eu tentava evitar havia meses, talvez anos. Tudo começou no verão de 2020, num dia abafado em que eu trabalhava no jardim da nossa casa em Sintra. Estava plantando tomateiros, o sol queimando minha nuca, quando senti uma pressão no peito, como se uma faixa de ferro apertasse minhas costelas. Agarrei o poste da cerca, respirando fundo até a sensação passar. Disse a mim mesmo que era só o calor português, que eu precisava beber mais água. Amaro, estás a ser dramático outra vez, gritou Eulália da varanda, segurando um copo de chá gelado, o gelo tilintando contra o vidro. Vem para dentro antes que tenhas um infarte aí fora. Eu ri limpando o suor da testa e ignorei. Aos 66 anos ainda me sentia forte, capaz de carregar sacos de terra e consertar a cerca sem ajuda. Mas os episódios não pararam. Em 2021, subir as escadas para o nosso quarto virou uma tarefa hercúlea. Eu parava no patamar, agarrando o corrimão com tanta força que os nós dos meus dedos ficavam brancos, enquanto meu coração batia descontrolado, como se quisesse romper o peito. Eulália já estaria na cama, assistindo às suas novelas favoritas, a luz da televisão refletindo em seu rosto. Estás a envelhecer, Amaro, dizia ela, sem desviar os olhos da tela. Nonina, talvez devesses parar com esses projetos de fim de semana no jardim. Nunca contei a ela sobre o gosto metálico que enchia minha boca nos piores momentos, ou como o mundo parecia inclinar-se quando eu me levantava rápido demais. Ela tinha suas próprias preocupações. O clube do livro, as reuniões de caridade, os almoços com amigas onde discutiam os últimos escândalos de Lisboa. Não queria sobrecarregá-la com meus problemas. Quirino era ainda menos presente. Quando mencionei que me sentia cansado o tempo todo, ele deu de ombros, esparramado no sofá da sala, os olhos fixos no telemóvel. Talvez vejas um médico, pai. Espera, isso é caro. Tenta tomar umas vitaminas antes. Aos 38 anos, ele ainda vivia no nosso porão.
trabalhando esporadicamente como freelancer em design gráfico, mas gastando a maior parte do tempo jogando videojogos ou saindo com amigos. Preocupava-se com minhas contas médicas, não por minha saúde, mas porque temia que afetassem a herança que ele esperava receber um dia. Eu sempre fui o provedor, o que consertava as coisas, o que pagava as contas, o que mantinha a casa funcionando. E por algum motivo, achei que isso era suficiente para que eles me valorizassem. O primeiro ataque de verdade aconteceu numa manhã de terça-feira, em março de 2023, enquanto eu fazia café na cozinha. A dor veio como uma marreta, acertando meu peito com tanta força que quase caí. Agarrei o balcão, os grãos de café se espalhando pelo chão, enquanto eu escorregava para o linóleo frio. Eulália! Chamei, mas minha voz mal passou da porta da cozinha, fraca como um sussurro. Ela me encontrou 10 minutos depois, ainda no chão, respirando engolfadas curtas, o suor escorrendo pelo rosto. Meu Deus, Amaro, caíste? Ou? Perguntou, ajudando-me a levantar com um suspiro de impaciência. Ela me sentou numa cadeira, mas seus olhos já estavam no relógio. Tenho uma reunião do Clube do Livro daqui a 1 hora. Estás bem para ir sozinho ao médico? Fui sozinho para o hospital. Dirigi o velho Fiat, cada semáforo parecendo uma eternidade, a dor no peito pulsando em sincronia com meu coração descompassado. O médico da urgência, um homem jovem chamado Doutor Oliveira, examinou-me com uma expressão séria. Senhor Silveira, teve um infarte menor. Precisamos de mais exames. Os resultados confirmaram o que eu temia, mas nunca quis admitir. Anos de dores no peito que eu atribuía ao estresse ou à idade eram sinais de algo muito pior. Minhas artérias estavam entupidas, como canos velhos cheios de ferrugem. Sem cirurgia, tem 6 meses, talvez menos, disse o doutor. Oliveira em novembro, seus olhos fixos nos meus. Mas com uma ponte de safena tripla, pode ter 10 bons anos pela frente. Voltei para casa naquele dia com as mãos tremendo no volante, a mente girando com a possibilidade de uma morte tão próxima. 10 anos. Parecia uma promessa, mas também uma pergunta. Valia a pena passar esses anos com pessoas que não pareciam se importar se eu vivia ou morria? Eu guardei o diagnóstico para mim, como sempre fazia, não querendo preocupar Eulália ou Quirino. Eles tinham suas vidas, suas rotinas, e eu não queria ser um fardo. Agora deitado naquele quarto de hospital, com o apito das máquinas como única companhia, essas memórias pesavam mais que as bandagens no meu peito. Estiquei-me novamente para pegar o telefone. A esperança teimosa de que talvez, apenas talvez, houvesse uma mensagem que eu não tivesse visto. Talvez o hospital não os tivesse informado corretamente. Talvez eles estivessem preocupados, mas sem saber como demonstrar. Abri o chat familiar novamente. Nada. A última mensagem ainda era a reclamação de Eulália sobre o iogurte, como se minha vida, minha luta, minha quase morte não significassem nada. Fechei os olhos. O peso da solidão mais esmagador que a dor física. 53 segundos de morte clínica, e ninguém notara minha ausência. O cheiro de antisséptico impregnado no quarto parecia infiltrar-se nos meus pensamentos, trazendo à tona mais lembranças que eu preferia esquecer. Cada uma delas era um lembrete de como eu sacrificara tanto por uma família que parecia não me valorizar. Lembrei-me de 1982, quando Quirino era bebê e eu, aos 25 anos, sonhava com coisas maiores que nosso pequeno apartamento em Alfama. Economizei durante 2 anos para comprar uma Mota Honda, uma máquina reluzente que rugia como liberdade. Eu a polia com orgulho, imaginando viagens pelas estradas sinuosas do Alentejo. Mas Eulália foi clara. A Mota tem de ir, Amaro. Precisamos do dinheiro para móveis de bebê. Vendi a Mota por 3.000 escudos, uma fração do que valia para mim. Disse a mim mesmo que era temporário, que um dia teria outra chance de viver aqueles sonhos. Mas os anos passaram, e os sacrifícios só aumentaram. Em 1995, planejamos uma lua de mel atrasada para Paris. Economizei meses, trabalhando turnos extras na fábrica, sonhando com passeios ao longo do Sena. Então Quirino foi aceito na universidade, e Eulália, com lágrimas nos olhos, rasgou os folhetos de viagem. A Europa estará sempre lá. A educação dele é mais importante.
Concordei, como sempre. 4 anos de mensalidades universitárias, livros, aluguel para o apartamento que Quirino insistia em ter perto do campus. Paris virou uma memória guardada numa caixa no sótão, junto com outros sonhos adiados. Em 2003, eu puxava turnos duplos na fábrica, voltando para casa exausto, enquanto Eulália assistia às suas novelas. Quando é que eu descanso? Perguntei uma vez, caindo na poltrona que comprei com o dinheiro das horas extras. Quando Quirino se formar e arranjar um bom emprego, ela respondeu. Aí teremos tempo para nós. Quirino formou-se, mas o bom emprego nunca veio. Ele precisava de ajuda com o aluguel, depois com o carro, depois com um empréstimo para um negócio de design gráfico que faliu em 6 meses. Em 2010, assinei papéis colocando nossa casa como garantia para aquele empreendimento, enquanto Quirino desenhava planos grandiosos em guardanapos de café. Isto é o nosso bilhete, pai. 6 meses. E pago tudo com juros. O negócio durou 4 meses. Trabalhei mais 3 anos para pagar aquele empréstimo, enquanto Quirino voltava para o porão, jogando videojogos como se nada tivesse acontecido. Cada memória era uma facada, não no peito, mas em algum lugar mais profundo, onde guardavas a esperança de que minha família me via como mais que um provedor. Agora, naquele quarto de hospital, com o telefone silencioso ao meu lado, essa esperança começava a desmoronar. A enfermeira Inês voltou, verificando o soro com aquele sorriso que parecia tentar compensar a frieza do ambiente. Como está, Sr. Silveira? Precisa de algo para a dor? Só estou pensando, respondi, a voz ainda fraca. Ela olhou para o telefone na minha mão, como se soubesse o que eu procurava e não encontrara. A cirurgia dá tempo para pensar, disse ela com um tom que misturava empatia e sabedoria. Às vezes é bom, às vezes nem tanto. Ela saiu e eu encarei o telefone novamente. Meu dedo pairou sobre o chat familiar, hesitando. 2 semanas de silêncio. Talvez eles não soubessem que eu estava aqui. Talvez o hospital tivesse falhado em contatá-los. Talvez 45 anos de casamento e a criação de um filho significassem algo. Talvez. Mas no fundo, eu sabia a verdade. E essa verdade estava começando a transformar a dor no peito em algo novo. Não raiva, mas uma clareza fria, como o céu de inverno que via pela janela. A manhã de 29 de janeiro chegou com uma luz suave, entrando pela janela do hospital. Era o dia da minha alta, o dia que eu chamava de liberdade. Empacotei meus poucos pertences numa mala de desporto velha, um presente de Eulália de anos atrás, quando ainda fazíamos viagens curtas de fim de semana para a Serra da Estrela. Cada item era dobrado com cuidado. Os óculos de leitura, o romance de bolso que mal abri, os pijamas que ainda cheiravam a casa. Meu peito estava mais forte hoje. Os pontos puxavam ao me mover, mas a dor esmagadora havia se reduzido a um incômodo suportável. A doutora Mendes assinou meus papéis de alta com um sorriso caloroso. O senhor tem sorte de estar vivo, Sr. Silveira. Aproveite esta segunda chance. Verifiquei o telefone pela 20ª vez naquela manhã. Nada. Nem uma mensagem, nem uma chamada de Eulália ou Quirino. 2 semanas de silêncio enquanto eu lutava para voltar do limiar da morte. Talvez eles achassem que eu ainda estava muito doente para visitas. Talvez planejassem uma surpresa. Sempre fui eu quem lidava com emergências na família, levando Eulália ao hospital para sua apendicectomia, correndo com Quirino para a urgência quando ele quebrou o braço caindo da bicicleta. Talvez eles simplesmente não soubessem como agir comigo como paciente. Digitei uma mensagem no chat familiar. Olá a todos, estou a ser liberado hoje e sinto-me muito melhor. Mal posso esperar para vos ver. Apaguei. Era longo demais, emocional demais. Eles pensariam que eu estava sendo carente. Tentei novamente. O hospital libera-me hoje. Ansioso para voltar para casa. Apaguei de novo. Ainda não estava certo. Na terceira tentativa, escrevi. O médico diz que posso ir para casa hoje. Adoraria ver todos. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Era simples, esperançoso, mas não desesperado. Apertei enviar e coloquei o telefone na cama, ao lado da mala. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. O nome de Quirino apareceu primeiro. Chama um táxi. Estou a ver TV. Li a mensagem 3 vezes, cada palavra como uma agulha. 53 segundos morto.
2 semanas em cuidados intensivos, e meu filho não conseguia pausar a televisão. Mas Eulália seria diferente. Ela entenderia. Casados há 45 anos, ela quereria me buscar pessoalmente. Então veio a mensagem dela, logo abaixo. Fica mais um mês no hospital. É tão bom sentir. O telefone escorregou das minhas mãos caindo no cobertor branco. As palavras brilhavam na tela, cruéis e claras, como um letreiro anunciando o fim de tudo o que eu acreditava sobre minha família. Sentei-me na beira da cama, a mala deslizando para o chão com um baque suave. A luz da manhã, que minutos antes parecia promissora, agora zombava de mim. A dor no peito voltou, mas não era a cirurgia. Era algo mais profundo, algo que nenhum bisturi podia tocar. A enfermeira Inês apareceu na soleira da porta, segurando uma prancheta com anotações apressadas, o rosto marcado por uma preocupação que ia além do profissional. Viu minha palidez, o telefone caído no cobertor, e entrou sem hesitar, fechando a porta com um clique suave que ecoou no quarto silencioso. Senhor Silveira, parece que algo o abalou. Dor no peito de novo? Ou é outra coisa? Abanei a cabeça devagar, os olhos ainda fixos na tela do telefone, onde as palavras de Eulália e Quirino brilhavam como acusações vivas. Não é o coração, pelo menos não este, murmurei apontando vagamente para o peito enfaixado. Ela pegou o aparelho com delicadeza, leu as mensagens em silêncio e sua expressão suavizou para uma mistura de pena e compreensão que eu não esperava. Família pode ser o maior remédio ou o pior veneno. Já vi casos assim aqui, mais do que gostaria. Ela devolveu o telefone e sentou-se na beira da cama, ignorando por um momento o protocolo hospitalar. Quer falar sobre isso? Às vezes, desabafar ajuda mais que morfina. As palavras saíram aos tropeços, como se tivessem esperado anos para serem libertadas. Contei sobre os 45 anos de casamento, sobre como construíra uma vida inteira em torno de Eulália e Quirino, sacrificando sonhos para que eles pudessem perseguir os seus. Ou, no caso de Quirino, evitar qualquer esforço real. Lembrei de noites insones trabalhando na fábrica de têxteis, em Alcântara, economizando cada cêntimo para pagar a universidade dele em Coimbra, só para ele voltar sem diploma, cheio de desculpas sobre o mercado difícil. Eulália, sempre com suas ambições sociais, usando o dinheiro para cursos de etiqueta e viagens com amigas, enquanto eu ficava em casa consertando o telhado que gotejava durante as chuvas de inverno. Inês ouviu tudo, assentindo ocasionalmente, seus olhos castanhos refletindo uma empatia que me fez sentir menos sozinho naquele quarto impessoal. O Senhor deu tudo e eles tomaram como se fosse devido. Mas agora, com esta segunda chance, talvez seja a hora de dar para si mesmo. Suas palavras ecoaram enquanto ela saía para continuar a ronda. Olhei para os papéis de alta espalhados na cama. Instruções médicas detalhadas, listas de medicamentos, horários de consultas de seguimento no Hospital de Santa Maria. Mas naquele momento, eles pareciam mais que isso. Um mapa para uma liberdade que eu nunca imaginara possível. Peguei um táxi na saída do hospital, as pernas ainda instáveis, cada passo enviando uma pontada pelo torso. O motorista, um homem de meia idade com sotaque madeirense e bigode espesso, notou minha fraqueza pelo retrovisor. Hospital? Dia ruim, hein? Para onde, amigo? Sintra, por favor. Rua das Oliveiras, número 47. Minha voz saiu baixa, mas firme. Enquanto o carro serpenteava pelo trânsito caótico de Lisboa, passando pela Avenida da Liberdade, com suas lojas de luxo que eu nunca entrara, memórias antigas ressurgiram como fantasmas no vidro embaçado. Lembrei de 1978, nosso casamento na pequena igreja de São Martinho, com Eulália linda em um vestido simples que costurei eu mesmo à noite, usando a máquina velha da minha mãe. Juramos amor eterno, mas o eterno dela parecia significar que eu provesse, enquanto ela desfrutava. Quirino nasceu 2 anos depois, e com ele veio a onda de responsabilidades que me afogou em rotinas. Trocas de fraldas, noites sem dormir, economias para brinquedos que ele quebrava em dias. O táxi subiu as colinas rumo a Sintra, o ar ficando mais fresco, carregado do cheiro de eucaliptos e névoa que pairava sobre o Palácio da Pena ao longe. Família esperando em casa? Perguntou o motorista, tentando puxar conversa. Esperando? Talvez não como eu imaginava. Respondi,
o amargo na voz surpreendendo até a mim. Ele não insistiu e o silêncio se instalou, quebrado apenas pelo ronco do motor. Quando chegamos, paguei com notas amassadas da carteira e desci, a mala pesada no ombro, enviando ondas de dor pelo corpo recém-operado. A casa erguia-se à frente, fachada branca com portadas verdes desbotadas pelo sol, o jardim que eu cultivava meticulosamente agora, com ervas daninhas invadindo os canteiros de rosas. Deveria ser um lar acolhedor, mas naquele instante parecia uma prisão que eu mesmo construíra, tijolo por tijolo. A chave virou na fechadura com um rangido familiar e entrei na penumbra da entrada. Acendi a luz e o caos me acertou como um soco. Correio acumulado na mesinha, contas não pagas misturadas a folhetos de promoções de restaurantes caros, sapatos de Eulália espalhados pelo chão, ao lado das sapatilhas sujas de Quirino, como se ninguém se importasse em arrumar desde que eu saíra. A sala de estar era um campo de batalha. O sofá afundado com almofadas desarrumadas, latas de cerveja e pacotes de snacks vazios formando uma montanha na mesa de centro. O setup de jogos de Quirino dominava o espaço, cabos emaranhados como teias de aranha, o ecrã da TV ainda ligado em algum canal de desporto, volume baixo murmurando sobre um jogo de futebol. Avancei pela casa, cada quarto revelando mais evidências de sua indiferença. A cozinha, pilhas de louça na pia, cheiro de comida velha pairando no ar, o frigorífico lotado de garrafas de vinho caro e queijos gourmet que eu nunca compraria. Meu estúdio, o único espaço que considerava sagrado, onde guardava livros antigos e ferramentas de jardinagem, fora transformado em depósito. Caixas de roupas de Eulália empilhadas na secretária, equipamentos obsoletos de Quirino ocupando as prateleiras, poeira cobrindo as fotos de família que eu emoldurara com tanto carinho. Sentei-me na cadeira rangente, o cofre pequeno no canto chamando minha atenção. A combinação era o aniversário de Quirino. Ironia que agora doía. Abri-o com um clique, e lá estava o testamento, na pasta azul desbotada, redigido anos atrás por um notário amigo em Cascais. Li as cláusulas novamente. A casa e bens para Eulália, os investimentos e poupanças divididos igualmente entre ela e Quirino. Amada esposa, o querido filho. Palavras que soavam vazias agora, como promessas quebradas. Ri baixinho, um som amargo que ecoou nas paredes. Como eu fora cego. Peguei o telefone e pesquisei. Advogados, heranças, Sintra, Lisboa. A tela iluminou-se com opções e escolhi o primeiro que parecia sólido. Estúdio Jurídico de Vasco Lourenço, especialista em planeamentos patrimoniais e doações. Marquei uma consulta para o dia seguinte, a voz da secretária eficiente confirmando o horário. Aquela noite, deitado na cama que partilhara com Eulália por décadas, planejei não só a mudança do testamento, mas uma vida inteira reescrita. Nada para eles. Tudo para quem valorizasse. Talvez uma fundação de coração, como a que salvara minha vida. O elevador do prédio comercial no centro de Lisboa subia devagar. Cada piso, um degrau rumo a uma vingança calculada e serena. Vasco Lourenço esperava no 10º andar, num escritório com vista para o Tejo reluzente sob o sol fraco de fevereiro. Ele era um homem robusto, na casa dos 60, com óculos grossos e uma pilha de pastas na mesa, que sugeria anos de disputas familiares resolvidas. Senhor Silveira, sente-se. Conte-me o que o traz aqui. Despejei a história. A cirurgia, os 53 segundos de morte, o silêncio da família, as mensagens cruéis que ainda queimavam na memória. Mostrei prints do chat, extratos bancários provando décadas de suporte financeiro, registros médicos confirmando minha fragilidade recente. Lourenço ouviu com atenção, anotando em um bloco com caligrafia precisa. Uma mudança radical. Tem certeza? Às vezes, após traumas, decisões impulsivas. Não é impulso, é iluminação, respondi, firme. Escolhi a Fundação Cardiológica Portuguesa, que ajudava pacientes como eu, financiando pesquisas e apoio a famílias em crise. Famílias que se importavam. Ele assentiu, delineando opções. Um trust que me permitisse viver na casa até a morte, com renda modesta, e depois tudo para a fundação, sem legados para Eulália ou Quirino. Assinei os papéis 1 hora depois, testemunhas neutras selando o destino. Saí do escritório com cópias certificadas no bolso.
o peso no peito aliviado pela primeira vez em semanas. A fundação ficava a poucas quadras dali, num edifício moderno com fachada de vidro. A coordenadora de comunicação, Margarida Pinto, recebeu-me com entusiasmo. Sua doação pode inspirar muitos. Quer torná-la pública? Uma história como a sua toca corações. Contei tudo novamente, e ela ligou para a SIC Notícias. Emma, temos uma narrativa poderosa. Homem doa herança após abandono familiar em cirurgia cardíaca. A entrevista aconteceu naquela tarde, no estúdio iluminado, com câmeras capturando minha calma recém-encontrada. Falei sobre os sacrifícios, a traição, a decisão de valorizar quem merecia. À noite o segmento foi ao ar, minha face na TV de milhares de lares portugueses, incluindo talvez o meu próprio. Enquanto dirigia de volta a Sintra, o telefone começou a vibrar. Chamadas perdidas, mensagens desesperadas de Eulália e Quirino. Ignorando-as, sorri para o pôr do sol sobre a serra. A revolução começara. Eulália e Quirino, sentados na sala, a TV ligada no noticiário, rindo de algo banal, quando minha imagem surgiu na tela. O choque os paralisou, as risadas morrendo enquanto eu narrava a traição deles para o país inteiro. Telefones foram pegos, chamadas frenéticas feitas. 53, contei depois. Irônico número. Mas eu não atendi. Aquela noite, eles entenderam que o provedor silencioso se tornara o justiceiro. No dia seguinte, cheguei em casa para encontrá-los à espera, rostos distorcidos pela fúria e medo. Amaro, o que fizeste? Gritou Eulália, as mãos tremendo. O que vocês merecem? Respondi, calmo como nunca. Dei-lhes 48 horas para saírem, assistindo do alpendre enquanto empacotavam vidas construídas sobre minha generosidade. Vizinhos espiavam, o bairro sussurrando sobre o escândalo televisionado. Eles partiram ao entardecer. Carros lotados, lágrimas e acusações no ar. Pela primeira vez a casa era só minha. Silêncio abençoado, espaço para sonhos adiados. Abri mapas antigos, planejando viagens para o Douro, Algarve, ilhas que nunca vira. A liberdade tinha sabor de vinho novo. Meses se passaram em explorações, caminhadas pela Rábida, fotografia em Monsanto, amizades forjadas em hostels com viajantes que viam em mim não um provedor, mas um companheiro. A fundação usava minha história em campanhas, salvando vidas enquanto eu reconstruía a minha. Num café em Porto, meses depois, Quirino apareceu, transformado. Emprego estável, apartamento próprio, humildade nos olhos. Pai, não peço perdão imediato, só uma chance de reconstruir. Conversamos por horas, sementes de uma relação nova plantadas em solo fértil. Eulália seguiu seu caminho, aprendendo independência em um emprego modesto. Eu viajei mais, vivi mais, o coração batendo não só por sobrevivência, mas por alegria pura. A liberdade que eu provara naquele primeiro mês pós-alta não era apenas ausência de dor física, mas uma redescoberta de mim mesmo, como se os 53 segundos de parada cardíaca tivessem resetado não só meu coração, mas toda a tapeçaria da minha existência. Com a casa agora vazia de vozes alheias, transformei o espaço em um ateliê de planos. Mapas desdobrados sobre a mesa da cozinha, guias turísticos empilhados no estúdio que reconquistei, limpando cada centímetro de poeira e memórias intrusas. O silêncio não era opressivo, era um convite para preencher com sons meus. O crepitar de páginas viradas, o borbulhar do café fresco que eu preparava só para mim. O vento sussurrando pelas janelas abertas para o jardim, que pela primeira vez em décadas cultivei por puro prazer, plantando flores silvestres em vez de vegetais práticos. Minha primeira viagem solo veio em fevereiro, um teste cauteloso para o corpo ainda em recuperação. Escolhi o Douro, não por luxo, mas pela promessa de vinhedos ondulantes que eu vira apenas em postais. Dirigi o velho Fiat devagar pelas estradas sinuosas, parando em miradouros onde o rio serpenteava como uma veia azul sob o sol pálido de inverno. Em peso da régua, aluguei um quarto simples em uma pousada familiar, onde a dona, uma viúva chamada Dona Matilde, servia sopa de legumes caseira e conversava sobre netos distantes. "O senhor viaja sozinho?" perguntou ela, os olhos curiosos sobre as rugas marcadas pelo tempo.
Pela primeira vez na vida, respondi, e contei pedaços da história, omitindo as partes mais amargas. Ela assentiu, servindo mais vinho do Porto. Às vezes, sozinho é o melhor companheiro. Ensina a escutar o próprio coração. Passei dias explorando quintas vinícolas, provando tintos robustos que aqueciam o peito sem ameaçar o órgão recém-reparado. Aprendi a fotografar com o telemóvel, capturando o vapor da respiração no ar frio da manhã. As videiras nuas como esqueletos esperando a primavera. À noite, no quarto simples, lia livros que acumulava há anos. Romances de Eça de Queiroz, poesias de Pessoa, palavras que ecoavam minha própria solidão transformada em força. O telefone vibrava esporadicamente com mensagens da Fundação. Rita Souza atualizando sobre o impacto da minha entrevista na RTP. Doações aumentavam, famílias contatavam para compartilhar histórias semelhantes, e eu me tornara involuntariamente um farol para outros sobreviventes cardíacos. De volta a Sintra em março, o corpo mais forte, planejei o Algarve. Desta vez, voei para Faro, alugando um carro pequeno para percorrer a costa. As praias de falésias douradas em lagos me receberam com ondas ritmadas, como o batimento que eu agora monitorava com gratidão. Caminhei por trilhos costeiros, o sal no ar limpando os pulmões, parando para mergulhos rasos em águas turquesas que refrescavam a alma. Em uma pensão em Sagres, conheci um grupo de reformados estrangeiros. Um casal inglês, um alemão solitário, que jogavam cartas à noite e contavam aventuras de mochila pela Europa nos anos 70. Juntei-me a eles aprendendo regras de bridge enquanto compartilhava risadas sobre erros de juventude. "O que o trouxe até aqui, Amaro?" perguntou o alemão, Heinz, fumando um charuto que cheirava a baunilha. "Uma cirurgia que me mostrou o quanto perdi de viver", confessei, e pela primeira vez falei abertamente sobre Eulália e Quirino, as mensagens que partiram algo irrecuperável. Eles ouviram sem julgar, oferecendo histórias próprias de divórcios e filhos distantes. A vida é como estas falésias, erode, mas o que resta é mais forte. Fotografei tudo, o farol de Sagres ao pôr do sol, gaivotas planando sobre o Atlântico, mercados de peixe fresco onde provei sardinhas grelhadas com limão. Enviei algumas imagens para Rita, que as usou em newsletters da Fundação, ilustrando como a recuperação podia ser uma jornada literal. Chamadas de pacientes vinham agora diretamente para mim. Homens e mulheres pré-cirurgia, aterrorizados, buscando conselho. "Como lida com a solidão?" perguntava uma voz trêmula de Coimbra. "Transforme-a em solitude. É diferente. Uma é imposta, a outra, escolhida." Abril trouxe os Açores uma ousadia maior. Voo para Ponta Delgada, São Miguel como base. A ilha vulcânica me desafiou com trilhos lamacentos até Lagoas Esmeraldas. O ar úmido preenchido com o canto de pássaros exóticos. Hospedei-me em uma casa rural, cozinhando refeições simples com produtos locais. Queijo de São Jorge, ananáses doces, enquanto explorava furnas geotérmicas onde o chão borbulhava como meu antigo estresse. Encontrei uma comunidade de caminhantes locais, juntando-me a um grupo guiado por um biólogo chamado Tiago, que explicava a flora endêmica enquanto subíamos o Pico da Vara. "Coração operado e já aqui?" "Corajoso", comentou Tiago, ajustando a mochila. "O renascido", repliquei, e ri ao alcançar o cume, o vento atlântico limpando qualquer resquício de fraqueza. Fotografias viraram arte, nuvens dramáticas sobre crateras, vacas pastando em pastos verdejantes, o oceano infinito como minha nova perspectiva. Amizades brotavam organicamente. Trocas de e-mails com Heinz sobre planos futuros, mensagens de Dona Matilde convidando para uma visita de regresso. Maio me levou às Berlengas, ilhas selvagens ao largo de Peniche, acessíveis por barco turbulento. O isolamento ali era poético. Penhascos escarpados, faróis solitários, colônias de aves marinhas gritando contra o vento. Acampei pela primeira vez desde a juventude, a tenda balançando com as rajadas, mas o coração firme. Mergulhei em águas frias, sentindo a vitalidade pulsar nas veias, e à noite, sob estrelas não poluídas, escrevi um diário que nunca tivera tempo para manter. Reflexões sobre os anos perdidos. Como Eulália transformara nosso casamento em uma parceria financeira, Quirino em um eterno adolescente dependente. Mas sem raiva agora.
apenas aceitação, combustível para esta nova fase. De volta ao continente, junho trouxe colaboração mais profunda com a Fundação. Rita organizou palestras virtuais, onde eu falava para grupos de apoio, misturando minha história médica com lições de autodescoberta. O coração físico cura com bisturis, o emocional com escolhas, dizia, e via acenos virtuais de rostos anônimos que se identificavam. Doações fluíam, pesquisas avançavam, e eu me sentia parte de algo maior que minha dor pessoal. Julho foi madeira, trilhos levadas serpenteando por florestas laurisilva, cachoeiras cascateando em piscinas naturais, o levante levando aromas de flores tropicais. Hospedado em Funchal, juntei-me a um clube de fotografia amadora, aprendendo técnicas com um mentor local, um reformado chamado Eduardo, que capturava a essência insular em lentes antigas. Veja além do óbvio, aconselhava, e eu aplicava. Fotos de levadas refletindo o céu, mercados vibrantes com frutas exóticas, pores do sol sobre o mar que pareciam pinturas vivas. Amizades solidificavam. Chamadas semanais com Tiago sobre ecologia, trocas de receitas com Dona Matilde. O corpo, aos 69 anos agora, estava mais ágil que aos 50. Caminhadas diárias, dieta mediterrânea, estresse evaporado. A Fundação publicava minhas aventuras em redes, inspirando outros. Se Amaro pode, eu também. Comentários chegavam de todo Portugal, até do Brasil e Angola, ecoando gratidão. Agosto trouxe o Porto, uma pausa urbana antes de outonos planejados. Sentado num café na Ribeira, o Douro fluindo preguiçoso abaixo, sorvendo um café forte, quando uma sombra se projetou sobre a mesa. Ergui os olhos para Quirino, irreconhecível. Cabelo curto, camisa passada, postura ereta como nunca vira. Pai, posso sentar? Assenti, curioso, mais que cauteloso. Ele pediu um galão, as mãos firmes, sem o tremor de outrora. Vi suas fotos nas redes da Fundação. Pareces vivo, diferente. Sou, respondi, simples. Contou então sua transformação. Emprego como designer numa agência no Porto, apartamento modesto na Baixa, rotinas de ginásio e cursos noturnos. Sem ti, aprendi a nadar sozinho. Dói admitir, mas precisávamos desse choque. Falamos por horas, não sobre o passado como acusação, mas como lição. Ele admitiu falhas, preguiça, ingratidão, o texto cruel como reflexo de imaturidade. Eulália, mãe está em Lisboa, trabalha numa loja de artesanato, aprendendo a equilibrar contas. Não nos vemos muito, mas quando o fazemos é honesto. Não ofereci perdão imediato, mas uma ponte. Vamos devagar. Cafés como este, talvez viagens curtas juntos um dia. Ele sorriu genuíno e partiu com um abraço hesitante. Eu fiquei, o sol poente tingindo o rio de ouro, o coração batendo em ritmo de possibilidade. A vida, afinal, não era linear. Era um mosaico de quebras e reconstruções, e a minha, agora, brilhava com cores próprias. Setembro prometia os caminhos de Santiago, não por fé religiosa, mas por jornada interior. Planejei a rota portuguesa, mochila leve, passos medidos. Amigos novos se juntariam em trechos. Heinz voando da Alemanha, Tiago de folga. A Fundação preparava um documentário sobre minha história, filmagens em locações que eu escolheria. Eulália mandou uma mensagem rara. Vi teu progresso, orgulhosa, apesar de tudo. Respondi breve. Boa sorte na tua jornada. Cada dia era uma página virada, sem repetições, apenas evolução diversa, de provedor esquecido a explorador renascido. O coração, outrora traído, agora liderava o caminho. Outubro despontou com uma paleta de tons terrosos nos horizontes que eu agora perseguia, transformando cada amanhecer em uma tela viva, onde pinceladas de névoa se misturavam ao ouro do sol. Nascende. Os caminhos de Santiago, que eu abraçara não como peregrino devoto, mas como cartógrafo de minha própria alma, revelaram-se um labirinto de trilhas úmidas e pedregosas, onde o ar carregado de salmoura do Atlântico se entrelaçava com o perfume de ervas selvagens pisoteadas por botas de viajantes. Comecei em Tui, na fronteira galega, o rio Minho murmurando segredos antigos enquanto eu ajustava a mochila leve,
repleta não de fardos do passado, mas de itens essenciais. Uma garrafa térmica para chás de ervas que acalmavam o peito, um caderno de anotações espiralado para esboços rápidos de paisagens que desafiavam a fotografia, e um par de binóculos herdados de um tio distante, para avistar aves migratórias que simbolizavam minha própria jornada volúvel. Heinz chegou no segundo dia, desembarcando de um voo de Berlim, com sua risada rouca e uma garrafa de schnapps escondida na bagagem, insistindo que um gole ao entardecer era o antídoto perfeito para músculos cansados. Amaro, mein Freund, este caminho não é só pés no chão. É o espírito que voa, exclamou ele enquanto caminhávamos por florestas de eucaliptos em Pontevedra, o chão forrado de folhas crocantes que rangiam sob nossos passos ritmados. Tiago uniu-se a nós em Redondela, trazendo mapas detalhados de rotas alternativas, desviando-nos para prados escondidos, onde vulcões adormecidos moldavam a terra em formas oníricas. Lagos de água termal, borbulhando como caldeirões naturais, onde mergulhávamos os pés ao fim do dia, a vapor quente dissipando fadigas acumuladas. Cada etapa era uma sinfonia de sensações inesperadas. O toque gelado da chuva fina que nos pegava, desprevenidos em florestas densas, obrigando-nos a improvisar abrigos com capas impermeáveis. O sabor azedo de figos colhidos diretamente de árvores ao longo da via, suco escorrendo pelos dedos enquanto ríamos de anedotas sobre viagens falhadas do passado. O som distante de gaitas de foles em vilarejos galegos, onde parávamos para festas locais, dançando quadrilhas improvisadas com moradores que nos tratavam como velhos conhecidos. Heinz contava histórias de sua juventude na Alemanha Oriental, escapadas noturnas por florestas para ouvir rádio ocidental. Tiago desfiava conhecimentos sobre a geologia insular, apontando rochas basálticas que ecoavam erupções ancestrais. Eu, por minha vez, compartilhava fragmentos de minha metamorfose. Como o eco daqueles 53 segundos de silêncio cardíaco agora pulsava em cada respiração consciente, transformando medos em combustível para distâncias maiores. As noites em albergues comunais eram mosaicos de humanidade. Camas rangentes alinhadas em dormitórios ecoantes, onde roncos misturavam-se a sussurros multilingües, e eu acordava antes do alvorecer para meditar ao ar livre, o orvalho molhando a grama, enquanto visualizava rotas futuras. Talvez os fiordes noruegueses no inverno, ou desertos marroquinos sob luas cheias. A fundação, através de Rita, enviava atualizações via e-mail. O documentário progredia, com filmagens capturadas por uma equipe discreta que nos seguia em trechos, registrando não só passos, mas transformações internas. Meus relatos viravam episódios semanais em podcast, onde ouvintes de Faro, a Funchal, enviavam mensagens de encorajamento, compartilhando como minha narrativa os impulsionara a confrontar próprias prisões emocionais. Novembro trouxe o clímax em Santiago de Compostela, a catedral erguendo-se como um farol de pedra sob chuvas intermitentes, o incenso do bota-fumeiro oscilando no ar como uma bênção coletiva. Abraçamo-nos na praça, Heinz erguendo um brinde com vinho local, Tiago capturando o momento em vídeo para um projeto ambiental. Próximo destino? Perguntou Heinz, olhos brilhando. Islândia, para as auroras boreais. Vocês vêm? Ne propus, e o sim veio uníssono, selando uma irmandade forjada em trilhas. De volta a Sintra, a casa recebia-me não como refúgio, mas como base de lançamento. Paredes agora adornadas com fotos emolduradas de vinhedos dourienses, falésias algarvias, crateras açorianas. Um museu pessoal de conquistas. Quirino ligou uma semana após, voz modulada pela distância física e emocional. Ouvi sobre Santiago. Impressionante, pai. Estou em Braga agora, num projeto de design para uma startup. Talvez possamos nos encontrar em dezembro. Em Coimbra, num café antigo. Traga histórias suas, respondi, abrindo espaço para diálogos que não carregassem o peso de obrigações antigas. Eulália, em uma carta rara enviada pelo correio, papel amarelado com caligrafia tremida, admitia mudanças. Um curso de cerâmica em Oeiras, amizades novas em círculos artísticos, uma independência tardia que a fazia questionar anos de complacência.
Não respondi imediatamente. Em vez disso, planejei uma resposta em forma de convite para uma exposição de fotos minhas em Lisboa, organizada pela Fundação. Dezembro desdobrou-se em nevascas suaves na Serra da Estrela, onde aluguei uma cabana isolada para escrever memórias. Não um livro, mas um compilado de ensaios curtos para o blog da Fundação, misturando ciência cardíaca com filosofia de viagem. Rita publicava-os, e respostas chegavam como flocos. Uma mulher de Setúbal compartilhando como largar um casamento tóxico após ler meus textos. Um jovem de Aveiro inspirado a pedalar pela Europa, apesar de uma condição similar. Amizades expandiam, uma videochamada com Eduardo da Madeira, discutindo lentes para capturar luzes nórdicas. E-mails trocados com uma fotógrafa islandesa que eu contatara online, prometendo guiar-nos por geleiras. Janeiro de 2026 marcou o aniversário da cirurgia com uma viagem à Islândia. Voos para Reykjavik, aluguel de um jipe para estradas geladas, auroras dançando no céu noturno como véus etéreos de verde e púrpura. Heinz e Tiago juntaram-se, acampando em termas naturais onde águas quentes contrastavam com o frio cortante. Conversas profundas sobre legados. O meu agora entrelaçado com a Fundação, financiando bolsas para pacientes carenciados. Quirino surpreendeu ao aparecer em Lisboa para uma escala, trazendo um presente. Um álbum de designs seus inspirados em minhas fotos, símbolos de uma ponte reconstruída em bases iguais. Fevereiro levou-nos à Lapônia finlandesa. Huskies puxando trenós por florestas nevadas, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar de fogueiras, onde assávamos salsichas e contávamos constelações. Tiago identificava rastros de animais. Heinz cantava canções folclóricas alemãs. Eu registrava tudo em um diário visual, enviando para Rita transformar em campanhas que angariavam fundos recordes. Eulália, em uma mensagem inesperada, juntou-se virtualmente a uma live da Fundação, admitindo publicamente lições aprendidas. Um gesto de redenção que eu aceitei com neutralidade, focando no presente. Março floresceu em Marrocos. Mercados de Marrakech pulsando com especiarias. Dunas do Saara, onde montamos camelos ao amanhecer. O deserto sussurrando segredos em ventos arenosos. Uma nova companheira uniu-se. Sônia, uma enfermeira reformada de Faro que eu conhecera em um seminário da Fundação, compartilhando paixões por astronomia e culinária berbere. Cozinhamos tagines em acampamentos nômades, estrelas guiando conversas sobre resiliência pós-trauma. Abril retornou-me aos Balcãs, trilhos pelos Alpes dináricos, lagos plácidos em Plivice, Croácia, onde cachoeiras teciam tapeçarias aquáticas. Sônia veio junto, sua presença adicionando camadas de companheirismo, risadas compartilhadas em hostels, debates sobre saúde holística. A Fundação expandiu. Eu agora mentorava voluntários, guiando-os em programas de apoio remoto. Maio explorou a Patagônia Argentina. Ventos ferozes em Ushuaia, glaciares azuis que ecoavam minha frieza inicial com a família, agora derretida em compreensão seletiva. Quirino visitou em Buenos Aires, uma escala em viagem de negócios, nosso jantar regado a Malbec discutindo futuros independentes. Eulália, em silêncio respeitoso, enviava postais de suas próprias escapadas modestas por Portugal. Junho ancorou em Bali. Templos hindus envoltos em incenso, arrozais em terraços como escadas para o céu, meditações em retiros onde yoga fortalecia o corpo e a mente. Sônia e eu dançávamos em festivais locais. Corpos suados sob luas tropicais, uma conexão florescendo sem pressas. Julho navegou pelas ilhas gregas, ferries saltando entre Mykonos e Santorini, pores do sol em caldeiras vulcânicas, vinhos resinosos partilhados com locais que contavam mitos antigos. Tiago reapareceu para um mergulho em ruínas subaquáticas. Heinz por videochamada brindando de casa. Agosto celebrou no Japão. Cerejeiras tardias em Kyoto. Templo zen onde meditei horas. Sushi fresco em mercados de Tóquio. Quirino juntou-se por uma semana, explorando mangás e tecnologia. Laços fortalecendo em silêncios confortáveis. Setembro vagou pela Nova Zelândia. Fiordes de Milford Sound, caminhadas por florestas de Kauri, maoris compartilhando lendas ao redor de fogueiras. Sônia propôs uma parceria.
coautorar um livro sobre viagens terapêuticas para cardíacos, ideia que abracei. Outubro retornou à Europa, outonos dourados na Toscana. Vinhedos colhidos, massas caseiras em agriturismos, pinturas renascentistas inspirando minhas fotos. Eulália apareceu em Florença, um encontro neutro em um café, trocando atualizações sem ressentimentos. Ela com um ateliê próprio, eu com horizontes infinitos. Novembro desafiou com a Antártida. Cruzeiro por icebergs, pinguins marchando em neves imaculadas, o frio testando limites que eu superava com graça. Amigos virtuais da fundação seguiam, doações disparando com minhas lives geladas. Dezembro fechou em casa, Sintra envolta em neblina natalina, refletindo sobre ciclos, de morte clínica à vida plena, família reconfigurada em termos saudáveis, legado pulsando em corações alheios. O telefone tocou. Rita com notícias de um prêmio humanitário. Sorri, o coração liderando para anos vindouros, cada batida uma promessa de novidades inexploradas. Janeiro de 2027 irrompeu como um vendaval ártico sobre as planícies islandesas que eu revisitava. Mas desta vez com uma camada de introspecção que transformava o gelo em espelho para reflexões profundas, onde cada cristão de neve capturava fragmentos de um eu em constante mutação. O prêmio humanitário anunciado por Rita, uma distinção da Organização Mundial da Saúde por contribuições em conscientização cardíaca, chegara não como troféu polido, mas como catalisador para uma expedição coletiva, um retiro organizado pela Fundação em Reykjavik, reunindo sobreviventes de todo o globo para workshops onde trocávamos não só protocolos médicos, mas narrativas tecidas de resiliência, como teares vikings fiando sagas modernas. Sônia, agora uma presença constante em minhas andanças, coordenava sessões de mindfulness sob as luzes dançantes da aurora, seus cabelos castanhos contrastando com o branco infinito, enquanto eu liderava trilhas por campos geotérmicos, o vapor subindo como almas liberadas, discutindo como o quase fim pode ser o verdadeiro início. Participantes variavam. Uma engenheira de São Paulo que escalara o Aconcagua após enfarte, compartilhando técnicas de respiração andina. Um pescador norueguês que navegara fiordes solitários, ensinando a ler padrões de ondas como eletrocardiogramas, emocionais. Uma poetisa de Cape Town, cujos versos rimavam batidas cardíacas com ritmos tribais. Nossas noites em cabanas de madeira rangiam com histórias ao redor de lareiras crepitantes, chás de ervas islandesas, aquecendo palmas calejadas por caminhadas. E eu anotava tudo em um app de voz que Sônia me ensinara, convertendo falas em textos para um podcast colaborativo que Rita difundia globalmente. Ondas sonoras alcançando ouvidos em continentes distantes. Fevereiro nos levou à Patagônia chilena, uma extensão selvagem de torres graníticas, perfurando céus nublados, onde o vento patagônico uivava como lamentos ancestrais, testando nossa determinação em trekkings por vales glaciares. Sônia e eu agora entrelaçados em uma parceria que transcendia companheirismo, toques casuais evoluindo para abraços intencionais sob tendas balançantes. Explorávamos ruínas mapuches, aprendendo com guias indígenas sobre ervas curativas que complementavam minhas medicações. Heinz reapareceu via satélite, enviando vídeos de sua horta alemã nevada, enquanto Tiago, de Portugal, juntava-se fisicamente para uma sessão de birdwatching, avistando condores planando como metáforas de liberdade pós-crise. Março desabrochou nos Himalaias nepaleses. Base camps em altitudes que desafiavam meu coração reparado, mas com oxigênio monitorado e aclimatação gradual. Subimos trilhas para mosteiros budistas, onde monges entoavam mantras que ecoavam em vales, ecoantes. Sônia praticava yoga ao amanhecer, silhuetas contra picos nevados, enquanto eu capturava em aquarelas digitais, uma nova habilidade adquirida em um app, as mandalas naturais formadas por rios serpenteantes. Encontros com sherpas revelavam lições de endurance. O coração sobe montanhas não com força, mas com paciência, diziam, e eu aplicava, enviando relatórios à fundação que inspiravam programas de altitude simulada para reabilitação cardíaca em Lisboa. Abril flutuou pelas Amazonas brasileiras,
canoas cortando rios cor de chocolate, floresta densa sussurrando segredos em folhas tremulantes. Com uma equipe de biólogos locais, mergulhamos em ecossistemas pulsantes, avistando botos rosados dançando em águas turvas, simbolizando adaptações imprevisíveis. Sônia coletava amostras de plantas medicinais, discutindo potenciais para tratamentos cardíacos, enquanto eu documentava em vídeos 360 graus, compartilhados em VR para pacientes acamados, levando selvas virtuais a hospitais. Quirino, em uma visita surpresa a Manaus, trouxe designs de apps para tracking de saúde. Nossa conversa evoluindo para colaborações. Pai, vamos criar algo juntos. Um app que mapeia journeys como a tua. Maio iluminou-se na Toscana renascentista. Vinhedos florescendo em colinas ondulantes, onde Sônia e eu alugamos uma vila rústica para um mês de imersão cultural. Aulas de culinária com nonas que amassavam massa como se moldassem destinos. Vinho chiante tingindo noites de rubi profundo. Pintamos afrescos amadores em ateliês locais. Minhas mãos, outrora trêmulas pós-cirurgia, agora firmes em pincéis que capturavam ciprestes como sentinelas eternos. Rita organizou uma exposição virtual de minhas obras, leiloando peças para fundos de pesquisa, enquanto Eulália, em um e-mail conciso, elogiava. Teu talento sempre esteve aí, sufocado. Feliz por veres florescer. Junho submergiu-nos nas Maldivas, atóis de coral como joias flutuantes em oceanos índigos, onde mergulhamos com tartarugas graciosas. O mundo subaquático, um bálsamo para pulsos acelerados. Sônia e eu, em bangalôs sobre águas cristalinas, exploramos recifes vibrantes, peixes neon dançando como impulsos elétricos cardíacos. Aprendemos freediving com instrutores locais, segurando respirações em meditações submersas, emergindo renovados. A fundação usava minhas filmagens em terapias aquáticas, inspirando piscinas adaptadas em centros portugueses. Julho escalou os Andes peruanos, Machu Picchu erguendo-se como enigma pétreo sob sóis incas, trilhas incas testando pernas e pulmões. Com um grupo multicultural, incluindo um cardiologista argentino que debatia protocolos, subimos degraus ancestrais, o ar rarefeito, ecoando respirações controladas. Sônia fotografava ruínas ao crepúsculo, enquanto eu escrevia haikus sobre elevação. Coração acende, pedras antigas sussurram, vida renasce alta. Agosto dançou no Carnaval de Salvador, Brasil, ritmos de samba pulsando como batidas vitais, multidões ondulantes em ruas coloridas. Sônia e eu, mascarados em fantasias improvisadas, girávamos em blocos afros, suor misturando-se à alegria coletiva. Quirino juntou-se, dançando conosco, nossa família redefinida em movimentos sincronizados, sem palavras pesadas. Setembro navegou pela Rota da Seda Uzbek. Caravansarais antigos, abrigando noites de contos, bazares de Samarcanda reluzindo com sedas e especiarias. Sônia barganhava tapeçarias, enquanto eu trocava ideias com mercadores sobre rotas de vida, enviando insights à fundação para metáforas em terapias. Outubro congelou na Sibéria russa, trens transiberianos chacoalhando por taigas infinitas. Lagos Baikal, como espelhos congelados, refletindo introspecções. Com viajantes siberianos, partilhamos vodka e histórias de invernos duros. Meu coração aquecido por conexões efêmeras. Novembro perfumou-se nos jardins japoneses de outono. Folhas vermelhas em Kyoto como chamas suaves, templo zen convidando a contemplação. Sônia praticava ikebana, arranjando flores como harmonias cardíacas, enquanto eu participava de cerimônias de chá, lentidão curando pressas passadas. Dezembro ancorou na Nova Zelândia Meridional. Fiordes ecoando chamadas de baleias. Caminhadas por glaciares com guias maoris que tatuavam lições espirituais. O ano fechava em um acampamento sob céus austrais, Sônia ao lado, Quirino em chamada celebrando conquistas mútuas, Eulália enviando um postal de paz. Rita anunciou expansão da fundação, centros internacionais inspirados em minhas odisseias. Meu coração, maestro infalível, orquestrava sinfonias de descobertas, cada nota uma aventura inaudita, prometendo horizontes sem fim. Fevereiro de 2028 emergiu como uma tapeçaria,
tecida de contrastes radicais, onde os picos nevados dos Alpes suíços se entrelaçavam com o calor residual de memórias tropicais, convidando-me a uma expedição que fundia esqui cross-country com retiros de Mairitz, escrita em chalés isolados, o ar cortante como lâminas afiadas perfurando pulmões que outrora fraquejavam, mas agora expandiam com vigor renovado. Sônia, cuja presença evoluíra para uma simbiose de almas nômades, mãos entrelaçadas em luvas grossas, enquanto deslizávamos por trilhas brancas imaculadas, sugeriu desvios para vilarejos alpinos, onde chocolaterias artesanais derretiam blocos de jamimel, cacau em elixires que aqueciam veias, misturando sabores amargos com conversas sobre filosofias estoicas adaptadas a sobreviventes como nós. Heinz, fiel como um relógio cuco suíço, chegou de trem de Zurique, trazendo equipamentos de fondue e anedotas sobre invernos bávaros, enquanto Tiago, por satélite de uma conferência em Genebra, enviava dados sobre avalanches metafóricas, riscos emocionais que evitávamos com mapas psicológicos traçados em neve fresca. Cada descida era um mergulho em camadas ocultas, pistas marcadas por pinheiros carregados, onde parávamos para escavar fósseis mentais, desenterrando lições de resiliência que Sônia transformava em poemas curtos, recitados ao crepúsculo, enquanto fogueiras crepitavam contra o frio invasor. Um guia local, um montanhês chamado Lucas com barba congelada, ensinava técnicas de sobrevivência, construir iglus improvisados que serviam de abrigos para noites de storytelling, onde eu narrava variações de minha odisseia. Não como monólogo repetitivo, mas como ramificações novas, incorporando elementos suíços como o som de sinos de vacas ecoando vales, simbolizando chamadas para despertares internos. A Fundação, através de uma nova iniciativa liderada por Rita, integrava essas aventuras em simulações VR para pacientes em reabilitação, permitindo que explorassem Alpes virtuais de camas hospitalares com feedbacks sensoriais que mimetizavam o crunch da neve sob esquis. Março transmutou-se em uma odisseia pelas estepes mongóis. Cavalos selvagens galopando como impulsos livres ao lado de nossas iurtes nômades. O vento estepário carregando poeira ancestral que se assentava em peles curtidas, enquanto Sônia e eu aprendíamos arco e flecha com pastores que mediam tempo por migrações de rebanhos. The Resident Dirty. Quirino, agora um colaborador remoto em nossos projetos, enviava wireframes de um jogo digital inspirado nessas jornadas. Avatares navegando estepes virtuais, coletando corações nômades como power-ups para superar obstáculos cardíacos metafóricos. Encontros com xamãs locais envolviam rituais de fogo, chamas dançando como eletrocardiogramas flamejantes, purificando resquícios de amarguras passadas, e eu coletava amostras de ervas estepárias para testes laboratoriais na Fundação, potencializando remédios alternativos que Rita promovia em conferências internacionais. Abril desabrochou nos cânions do Colorado americano. Rapel descendo paredes vermelhas esculpidas por rios impetuosos, o eco de nossas vozes reverberando como ecos de renascimentos múltiplos. Sônia escalava com graça felina, seus olhos verdes capturando reflexos de sol em rochas quartzosas, enquanto Heinz, juntando-se via voo de Frankfurt, trazia equipamentos de canyoneering e piadas sobre corações que caem e se erguem. Tiago contribuiu com análises geológicas remotas, comparando estratos rochosos a camadas de traumas superados, e nós acampávamos em platôs elevados, estrelas americanas pontilhando os céus como constelações de possibilidades, inspirando Sônia a compor músicas folk em um ukulele portátil, melodias que eu gravava para soundtracks de documentários da Fundação. Maio imergiu-nos nas florestas boreais canadenses. Canoas cortando lagos espelhados onde castores construíam represas, como metáforas de barreiras emocionais derrubadas. Com um grupo de naturalistas indígenas, aprendemos rastreio de ursos, pegadas na lama úmida guiando-nos para clareiras, onde colhíamos bagas silvestres, sabores ácidos explodindo em línguas como revelações súbitas. Quirino visitou Vancouver para uma colaboração presencial,
prototipando VR interativa que simulava essas florestas para terapias sensoriais, enquanto Eulália, em uma ligação inesperada de um cruzeiro pelo Douro, compartilhava progressos em sua arte, cerâmica, vendendo peças em galerias lisboetas, um reconhecimento mútuo de crescimentos paralelos, sem exigências de reconciliação forçada. Junho elevou-se nos picos dos Pirineus franco-espanhóis, parapentes planando sobre vales verdejantes, o ar ascendente carregando-nos como esperanças elevadas. Sônia pilotava com expertise recém-adquirida, ventos térmicos impulsionando-nos para altitudes onde nuvens se desfaziam em fiapos, e eu capturava vídeos aéreos para tutoriais da Fundação sobre voos mentais pós-crise. Heinz e Tiago uniram forças em uma base camp, cozinhando paellas catalãs enquanto debatíamos física quântica aplicada a recuperações cardíacas. Partículas de esperança colidindo em campos de probabilidade. Júlio submergiu nas barreiras de corais australianas. Snorkels revelando mundos submersos de anêmonas dançantes e cardumes iridescentes. Águas mornas massageando peles como terapias aquáticas avançadas. Sônia coletava dados sobre ecossistemas marinhos para relatórios ambientais da Fundação, enquanto eu mergulhava mais fundo, tocando corais que simbolizavam redes de suporte resilientes. Quirino por remoto, integrava esses visuais em apps gamificados, usuários mergulhando em desafios cardíacos virtuais. Agosto incendiou-se nos vulcões havaianos. Lava fluindo como sangue vital em veias terrestres. Trilhas por campos de obsidiana, onde calor geotérmico aquecia ossos. Com vulcanólogos locais, monitorávamos erupções, como monitoramos pulsos, Sônia esboçando diagramas de fluxos magmáticos paralelos a fluxos emocionais. A Fundação lançava webinars com essas imagens, inspirando metáforas de erupções curativas. Setembro serpenteou pelas rotas de chá chinesas, plantações em Yunnan, onde folhas verdes se curvavam ao vento, infusões provadas em pavilhões antigos, curando não só corpos, mas espíritos. Sônia e eu, em bicicletas elétricas, pedalávamos por colinas nubladas, colhendo blends personalizados para kits de bem-estar da Fundação, Quirino projetando embalagens digitais interativas. Outubro desvendou mistérios nos templos cambojanos de Angkor. Vinhas entrelaçando pedras antigas como veias em corações envelhecidos. Explorações ao alvorecer, evitando multidões. Sombras alongadas narrando impérios caídos e renascidos. Tiago juntou-se para análises arqueológicas, comparando ruínas a reconstruções pessoais. Novembro navegou pelos canais venezianos, gôndolas deslizando sob pontes ornamentadas, máscaras de carnaval ocultando identidades passadas, enquanto Sônia e eu dançávamos em bailes mascarados. Identidades fluidas como águas lagunares. A Fundação usava temas renascentistas em campanhas, revivendo corações através de arte. Dezembro culminou nas auroras canadenses, íglos transparentes permitindo vistas de véus celestiais. Sônia sussurrando poesias enquanto luzes dançavam. Quirino enviando designs de auroras virtuais para apps terapêuticos. Eulália participando, remotamente em uma live de Ano Novo. O ciclo fechava com promessas de órbitas lunares futuras. Meu coração sincronizando com cosmos expansivos, cada pulsação uma odisseia inédita.